celebração online aqui da Batista BCBN. Eu sou a Fernanda e você é a host de vocês aqui no nosso quadro Point, que acontece alguns minutinhos antes da nossa celebração. E hoje eu tô aqui com uma convidada ilustre que vocês já conhecem. Tô aqui de novo com vocês, que maravilha, que gostoso. Muito bom, muito obrigada por ter me convidado de novo. Muito bom ter você aqui com a gente. Muito gostoso. E por falar nisso, gente, é a mesma Fernanda que está aqui, né? A gente não trocou de Fernanda, não. Tá com um visual novo, tá bonito, gostei, caiu muito bem. Obrigada, Gui. Eu tenho vontade de pintar o cabelo de novo aqui agora. Eu olhei e falei, gente, tá combinando tanto. Então tem que pintar, né, gente? Tem que pintar. Vamos... Todo mundo fala. Joga aí a sua sugestão. Todo mundo fala pra eu virar ruiva. Não sei se eu dei muita coragem. Hashtag Gui Ruiva, hein, no nosso próximo vídeo, hein? Já pensou? Ah, imagina. A gente põe um filtro. É isso mesmo, Gui. Não, mas é interessante que você procura um profissional. Gente, procura um profissional. Nessa pandemia tem muita gente fazendo os looks de pandemia aí. Sim. Olha aqui o resultado de um profissional, porque tem gente cortando a franja pela metade. Sim, isso é verdade. Eu já passei por uma situação dessa, viu, Gui? Mas com a minha irmã cortou, a gente em casa, ela cortou a minha franja. Demorou pelo menos 1 ano para crescer essa franja. Quem nunca? Mas é isso mesmo, procurar um profissional para que ele possa seguir os regulamentos certinhos de saúde. Inclusive, nós temos notícia boa, porque aqui em Connecticut, no nosso estado, nós já estamos na fase 3 dos procedimentos da pandemia. Então, os nossos números, o nosso número permitido de pessoas na nossa celebração aumentou, mas não deixe de registrar, porque nós ainda estamos fazendo esse controle para que a gente possa melhorar cada dia mais e mais e nessa luta aí contra a pandemia. Sim, isso é muito importante, não deixe de registrar. No site lá você pode entrar, né, no www.batistabcbn.com e fazer o seu registro da sua família, para todo mundo estar aqui domingo às 11 da manhã. Isso aí. Na semana passada a gente teve uma trivia. Nossa, foi E eu vi, eu tava de olho em você aí que tava participando. Sim. Na hora. Se você não tá assistindo agora aqui, né, a gente tá ao vivo para você aí no Premiere, mas se você não está assistindo, já tá assistindo durante a semana, sabe-se lá quando você vai assistir, deixa nos comentários. Nós tivemos a trivia com as respostas, a galera deixou as respostas aí, eu tava de olho. E porque vocês gostaram de participar, hoje a gente tá num formato diferente, né, Gui? Conta aí pra gente como é que vai funcionar hoje. Pois é, então agora, o que a gente vai fazer? Nós vamos fazer as perguntas e vocês vão deixando aí. Não quero ficar na fria, não. Vai, não quero ficar na fria sozinha. Que vocês entrem nessa fria comigo aí. Isso aí. Vamos deixar, então, vocês deixam as respostas. Nós vamos fazer as perguntas aqui. Nós temos algumas perguntas. Vocês deixam nos comentários do lado aqui, se você estiver assistindo o Premiere, ou você pode deixar depois, nos comentários, as respostas para cada pergunta. E nós vamos continuar de olho aí em quem está participando, quem está acertando. Né? Então não deixa, volta lá, assiste o sermão para você ficar bem afinadinho aí nas perguntas. Sim, sim. Manda aí pra gente. Primeira pergunta aí, quem tava prestando atenção, quem prestou atenção aí no culto, na mensagem da semana passada. A primeira pergunta: como termina a frase de destaque? Para experimentar relacionamentos saudáveis é preciso aprender a: letra A, amar, letra B, perdoar, ou letra C, esquecer. Letra C, esquecer. Letra C, esquecer. Essa pergunta é interessante, hein, Gui? Muito interessante. E aí, o que vocês acham? Relacionamentos saudáveis? O que é preciso? Aprender a... Responde aí, nós estamos esperando vocês nos comentários, hein? E é interessante, né, Gui, a gente falar sobre relacionamentos saudáveis, porque com essa loucura toda da pandemia, a gente tá passando mais tempo com os nossos cônjuges, né? E é só nessa hora aí difícil que a gente tá 24 horas junto que a gente vê aí se a gente tá tendo um relacionamento saudável ou não, né? Na hora do aperto que a gente percebe se a gente tá fazendo as coisas certas ou não. Infelizmente está tendo muitos divórcios, muitas coisas tristes têm acontecido, porque as pessoas estão tendo que conviver, né, uma com a outra e tá vendo realmente como que é aquela pessoa 24 horas por dia. Mas se nós quisermos, né, experimentar um relacionamento saudável, nós precisamos... E aí, Gui? Responde aí pra gente, A resposta certa é a letra B. Nós precisamos aprender a perdoar, né? Se você marcou a letra B aí, marca seu pontinho.
E vamos para a segunda pergunta, Gui. Vai, Pensa manda aí ver, também, Fê. vê se Manda ver. você lembra. Qual verso bíblico aparece no vídeo de abertura bumper da série Vida para Vidas? Qual verso bíblico, naquele videozinho lá que o pastor colocou pra gente logo no início do sermão? Letra A. No princípio era o verbo e o verbo estava com Deus. Letra B. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho. Letra C. No princípio, Deus criou os céus e a terra. E aí, coloca aí nos comentários, participa. Se você está assistindo depois, não está assistindo durante a live, joga nos comentários que a gente quer acompanhar aí. O que vocês acham? Olha, manda aí. Eu já posso te dar uma ajudinha? Ixi, vai lá, Gui. Eles são parecidos, é fácil, tem gente que até confunde a resposta. A gente pode até eliminar uma aqui, se a gente quiser. É mesmo, tem uma aí que dá pra eliminar. Vamos eliminar a letra B. Então foi letra A ou foi letra C? O que você acha? Joga aí a sua resposta, o que você acha que... Não vale voltar no vídeo não, né? Não vale voltar no vídeo da semana passada agora. Agora não dá tempo não, nós já estamos indo pro próximo, pra série, pra parte 2 já da nossa série. E se você respondeu a letra C, você acertou. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Nós tivemos aquele vídeo lá super emocionante, com as batidas, me arrepiei toda na hora que eu assisti. Ficou muito bom. E o sermão também tá abençoado. Corre lá se você não assistiu, ou se você não tá se lembrando, corre lá para assistir depois desse vídeo. Claro, depois do nosso sermão de hoje. Isso. E então, vamos para a terceira pergunta. Paulo diz aos Efésios: portanto, cada um de vós deve abandonar a letra A, falsidade, letra B, depravação ou letra C, mentira. Pois é, essa pergunta é bem interessante. Faz a gente pensar um pouquinho também, né? Nós devemos abandonar o quê? Digamos que todas essas coisas, mas o que Paulo está dizendo, coloca aí a sua resposta. Coloca a sua resposta. Coloca aí. Mas muito bom, muito reflexiva mesmo, né? Sim. Bom pra gente pensar que tipo de pessoa nós estamos sendo. Nós estamos sendo uma pessoa segundo o coração de Deus. Pois e é. Aí, Gui? Como eu disse, as outras letras que referem ao versículo, a letra que se refere ao versículo é a letra C. Embora nós devemos abandonar também a letra A e a letra B. É isso aí, vamos para a nossa última pergunta de hoje. Se você acertou as 3 primeiras aí, já marca. E vamos ver se vocês vão gabaritar essa daí, hein, Gui? Você tá gabaritando aí, Gui? Olha, tô só aqui de olho. Eu tô aqui só também, ó, só no pensamento. Vamos lá. De acordo com a parte 1 da série Vida para Vidas, nós precisamos ser imitadores de Deus fazendo o quê? Letra A, sendo uma vida que cria. Letra B, sendo uma vida perfeita. Ou letra C, sendo uma vida eterna. Essa aqui tá fácil, hein? Essa aqui foi o nome da nossa... Foi o subtítulo, né? Da nossa primeira etapa aí da nossa série, da nossa nova série. Que nós tivemos o primeiro sermão na semana passada, mas já promete muito, tá muito abençoadora, tá muito bom, né? Muito interessante. E lembra aí. É bom a gente até se vocês já vão colocando aí, mas é interessante aqui a gente fazer o cancelamento de novo, se você me permite. Gui, hoje porque tá tem um comentário vazio. que eu não posso deixar de fazer. Porque com essa letra B aqui, para ser imitador de Deus, nós temos que ter uma vida perfeita. Ninguém é perfeito. E muita gente acha que para ser imitador de Deus, para ser um cristão verdadeiro, que Deus, como se Deus estivesse cobrando perfeição da gente. Não é bem por aí, né? E é bem ao contrário. Ele nos ama porque nós somos apesar assim, das nossas imperfeições. A Gui gosta muito de usar, né? O apesar. Apesar das nossas imperfeições. Então, vocês já sabem aí que não é letra B. Eu tô facilitando, hein, pra vocês. Hoje já tá dando várias colheres de chá. Tá bom, semana que vem eu pego pesado, então. Vamos lá, então. Se você respondeu a letra A, sendo uma vida que cria, você acertou. Conta pra gente aí se você gabaritou essa, por quantas você não gabaritou. Se errou tudo, tem um errinho aí, tem alguma coisa de errado. Tem que voltar lá e assistir depois desse sermão, claro. Mas então,
Vamos então falar sobre o que está acontecendo na nossa igreja nesses dias. Vamos para os anúncios agora. A Gui já mencionou para vocês, né, sobre o nosso website para fazer o registro, www.batistabcbn.com. Lá você também encontra, já vou aproveitar e já vou falar do material do nosso PG. Os PG são os pequenos grupos que acontecem toda quinta-feira. Como eu falei na semana passada, eles estavam acontecendo nas casas, mas agora com a pandemia nós arrumamos um outro jeito de nos reunir, né? Agora estamos nos reunindo virtualmente. É um momento muito bom, a gente compartilha da palavra, a gente tem um tempinho para conversar, para bater papo, para tirar as nossas dúvidas. É um momento muito, muito bom. Então, se você deseja participar dos PGs, mande um e-mail para a gente lá no office@batistabcbn.com. Você encontra também esse material no website que eu acabei de mencionar. Você pode encontrar lá o material tanto para professor quanto para quem está ali participando, né? O material do líder e para os participantes. Se você quiser usar na sua célula também, fique à vontade. Vamos juntos espalhar essa mensagem de amor, essa mensagem de Deus aí. E é isso, nós temos o material do nosso PG e o website. Sim, aproveita desse tempinho que a gente está tendo aqui, já vai começar, em poucos minutos vai começar a mensagem aí para você. Pega o link, compartilha com um amigo, deixa o seu like aí, não esqueça de deixar o seu like, tá bom? Porque isso é muito importante. Essa mensagem com certeza tem algo de especial de Deus para você, para o seu amigo. Você não pode ficar com a bênção só para você, não seja egoísta. Compartilha. Se a coisa é boa, a gente compartilha sempre, exatamente. Né? E você pode aproveitar também no site, no www.batistabcbn.com/give, para você então ofertar. Fazer a sua oferta. A gente aproveita aí da tecnologia, facilita para todo mundo. Talvez você não está tendo a possibilidade de estar presente, mas nada te impede de participar desse privilégio que nós temos, que é ofertar na casa do nosso Deus, independente de onde você estiver. Bom, e aí, Gui? Agora a gente parte para a mensagem. Vai começar a mensagem, tá maravilhoso o tema de hoje. Nosso tema é Vida que Molda. Vida que molda. Tivemos o Vida que Cria, agora Vida que Molda. O que será que vem aí semana que vem, hein? Ia te perguntar agora, Gui. Semana passada a Gui tava aí por trás, né? Eu não posso dar spoiler. Semana passada a Gui tava aqui, que eu dei uma olhadinha no material, deixando a gente curioso pra assistir. Nós estamos querendo saber. Conta aí. O que você achou do bumper? O que você achou daquele vídeo de início lá, com aquela... Gente, eu já falei isso, que eu fiquei arrepiada. Quando eu comecei a ouvir aquelas batidas, é algo muito forte, né? E a gente pensar que o Senhor criou todas as coisas, o Senhor nos criou. Eu fico muito maravilhada nessa época que a gente está agora, do outono aqui, né, nos Estados Unidos, como que as folhas ficam tão coloridas, né? Todas as estações são encantadoras e a gente fica refletindo, o mesmo Deus que criou tudo isso, nos criou e quer uma vida extraordinária para nós. Sim, não uma vida perfeita, exatamente. Uma vida moldada por Ele. Se é para ser moldada é porque tem alguns defeitinhos ali, algumas coisas que precisam ser consertadas, não é? Se é para ser moldada é porque não está perfeito, não está vendo. Mas um dia nós seremos perfeitos para a glória de Deus lá na glória, Senhor. Amém, seremos. Nós miramos na perfeição, embora nós não somos perfeitos, não seremos perfeitos, nós miramos a perfeição, que o Senhor, Ele nos dá força, nos sustenta num mundo tão difícil, tão complicado de viver sem o pecado, né? Uma vida santificada mesmo, mas o Senhor, Ele nos sustenta, nos ajuda a viver uma vida assim. E a nossa oração, uma vida moldada por Ele, transformada por Ele. Amém, que nós sejamos transformados. Tenho certeza que a vida de vocês será transformada com essa série, Vida para Vidas. E nós vamos começar então agora a nossa parte 2 dessa série maravilhosa com o nosso subtema Vida que Molda. Fica com você então, pastor.
Hoje nós estamos entrando na nossa segunda parte da série Vida para Vida. Semana passada nós falamos de assuntos interessantes que conseguem fazer com que nós, todos nós, você e eu, seguidores de Jesus, consigamos ir um pouco além daquilo que nós já conseguimos fazer nas nossas vidas e ficar um pouco mais parecidos com o projeto que Deus tem para as nossas vidas. A pergunta que eu me fiz na semana passada, eu estendi para você também, e eu continuo fazendo no dia de hoje, na expectativa de que a gente consiga ir além, e a pergunta é sempre a mesma: como eu posso ser melhor? A realidade é que a palavra de Deus nos permite oportunidades, nos permite situações que fazem com que nós todos consigamos ir um pouco além. Deus nos dá sempre projetos, Deus nos dá sempre propósitos e nos permite que a gente consiga ir de fato a um lugar onde nós nos tornamos melhores. Um lugar onde eu posso ser melhor. Há uma ocasião eu trabalhava numa empreiteira da Petrobras, e é interessante isso, a gente estava trabalhando com a construção de uma rede de gás, e era um momento interessante na minha própria vida. Eu tinha mal saído de escola e estava dentro desse projeto e não conhecia algumas informações e coisas da vida, e para esse projeto em especial, nós estávamos trabalhando numa área extremamente carente, uma área com muitos assaltos, com muitos assassinatos, e assassinato, aliás, era uma coisa tão comum naquele lugar que era raro um dia em que você não descobria que alguma pessoa, ou pelo menos mais do que uma, tinha morrido assassinada. Mas o problema todo é que nós trabalhávamos naquela área com equipamentos que valiam centenas e centenas de recursos e valores, talvez dezenas de milhares de reais na ocasião, e nós, com o medo que tínhamos de ladrões, de assaltos, de coisas, talvez até com a história dos assassinatos, pensávamos, pode ser que nós, como trabalhadores, seremos assaltados aqui e vão levar esses equipamentos, porque são equipamentos caríssimos, dezenas de milhares de reais, e a gente fica aqui perdido, sem saber o que fazer. Mas a realidade toda é que um dos engenheiros da obra, uma ocasião, falou com a gente o seguinte: aquilo me chamou tanta atenção, que me marcou o coração de uma forma especial. Falou: o que adianta? Para que eles vão roubar esses equipamentos se não vão saber exatamente o que fazer com eles? Se não vão ter o que fazer com eles? Vai vender para quem? Vai fazer o quê? Então ninguém tem interesse nisso, embora seja algo caríssimo. Eles não sabem que são caríssimos esses equipamentos e não sabem também o que fazer com eles. Na realidade, isso me coloca a pensar na minha própria vida, e eu estendo isso aí para você também, que as nossas vidas são algo caríssimos, que Deus tem para nós, desenvolvido para nós, preparado para nós, mas se eu não souber o que fazer com a vida, ela perde o propósito. É preciso, na realidade, entender essa ideia de propósito, porque sem propósito nada tem valor. Pode ser as coisas mais caras que nós tenhamos, mas elas perdem o valor, porque não tem propósito. Aliás, é exatamente isso que acontece conosco. Exatamente assim que eu e você podemos viver, se nós descobrirmos qual é de fato o propósito para a nossa vida se torna melhor. Se nós entendermos o projeto de Deus para a nossa vida, se nós entendemos que Deus quer de nós, a nossa vida se torna melhor, e com isso a gente consegue ser exatamente aquilo que Deus tem a intenção para nós. Conseguimos ser de fato felizes, e embora a gente fica perdido, embora a gente fica talvez com indagações, embora a gente fica com muitas perguntas na mente, a coisa boa é que Deus revela claramente o propósito da vida humana. Ao longo dos escritos da palavra de Deus, nós temos exatamente isso aqui. Aliás, hoje a gente vai falar um pouquinho a respeito disso, de como que a gente consegue ser um pouco melhor, como que a gente consegue transformar as nossas vidas fazendo exatamente aquilo que Deus tem como propósito para nós, como projeto para as nossas vidas. Semana passada a gente começou falando um pouquinho a respeito da obra da criação, e como que no início da criação Deus cria céus, Deus cria terra, do nada Ele cria essas coisas. Deus diz: haja luz, houve luz. Ele não estava criando a luz, Ele estava deixando a luz brilhar, porque a luz é Jesus Cristo, e Jesus Cristo já estava lá.
Segundo dia da criação, Deus separa água para cima, água para baixo, lugares diferentes, Deus faz isso aí. No terceiro dia da criação, Deus coloca as coisas do firmamento, Deus prepara as coisas do firmamento, Deus separa toda essa parte seca, Deus coloca plantas. No quarto dia, Deus cria sol, Deus cria lua. Quinto dia, Deus coloca os animais na água, as aves, Deus prepara todas essas coisas. E então chega o sexto dia, e a Bíblia diz o seguinte: então disse Deus, façamos o homem. É interessante isso aqui, porque é um texto que claramente abre para a gente uma palavra no plural, e é interessante nós entendermos, pensarmos isso aqui, descobrirmos que quando Deus fala, façamos o homem, Deus não está sozinho, Deus está acompanhado, Deus não está fazendo algo que não tem ninguém à sua volta, mas a realidade, talvez a dúvida que pode surgir é com quem que Deus está falando quando Ele diz isso, façamos o homem. E isso é curioso, porque em diversos pensamentos, talvez ideias do pensamento judaico, Deus estava no bate-papo com anjos, e isso é interessante para nós, porque não é exatamente assim que a palavra de Deus fala. Se Deus está sozinho, como que Deus está sozinho? E são situações que nos levam a pensar, que nos colocam em lugares onde nós vamos descobrir essa pluralidade, do Deus Criador, como que essa coisa funciona. E a gente descobre que Deus não está em diálogo com o anjo, Deus não está em diálogo com nenhuma das outras criaturas, e embora existam diversas teorias a respeito da criação, quem fez o quê, quando fez o quê, se durou 6 dias, como a gente conta dias de 24 horas, se duraram bilhões e bilhões de anos, não importa o que alguém crê ou deixa de crer, a realidade é que Deus criou todas as coisas. E o profeta Isaías fala de uma forma interessante, que deixa a gente perceber que esse quem que Deus está falando não é anjo, nem é nenhuma outra criatura, porque o profeta Isaías diz o seguinte: quem definiu, palavra de Deus, quem definiu limites para o Espírito do Senhor, ou instruiu como seu conselheiro? E obviamente isso aqui, Isaías 40, é uma pergunta retórica, e a resposta é ninguém. Ninguém foi conselheiro para o Senhor, ninguém ajudou o Senhor a fazer. Deus não estava em diálogo com o anjo. Na realidade, o profeta Isaías elabora um pouco mais com palavras de Deus. O que o profeta diz é o seguinte: eu sou o Senhor, o seu Redentor, ele diz, que fiz todas as coisas. E olha que legal, que sozinho estendi os céus, que espalhei a terra por mim mesmo. Isso aqui é uma coisa interessante, porque embora Deus está dizendo que eu fiz sozinho, Isaías 44, 24, esse texto que a gente está lendo agora, diz exatamente isso para a gente, de Deus fazendo sozinho, sem conselho de ninguém. Mas isso aqui é onde abre para a gente talvez um dos pensamentos mais de difícil entendimento da palavra de Deus, que é o conceito da Trindade. Deus Pai, Filho e Espírito Santo no início da criação, criando todas as coisas, incluindo o homem, preparando todas as coisas, incluindo o homem. Deus vai elaborar o texto que a gente vai daqui a pouco continuar lendo aqui, traz para a gente exatamente as razões pelas quais Deus criou o homem e por que Deus criou da forma como Ele criou, qual a expectativa de Deus para a vida do homem. Pai, Filho, Espírito Santo, no início da criação. Mas ele diz lá, façamos o homem, e o texto prossegue, façamos o homem, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, que é Deus. Deus Pai, Filho, Espírito Santo. 3 em 1. Pai, Filho, Espírito Santo. Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. A ideia que a gente tem para hoje, nessa ideia de vida para vidas, é uma ideia de vida que molda. E Deus está colocando aqui um molde, o seu molde para a vida do homem, o seu molde para a vida da obra-prima da criação, a gente poderia dizer isso aí. E o molde de Deus não é uma coisa simples.
O molde para o ser humano não é uma coisa simples. O molde de todo humano é o próprio Deus. Você foi criada, você foi criado, moldado ou moldada no próprio Deus. A expectativa de Deus é que você seja exatamente como Ele diz, foi a imagem e a semelhança, a nossa imagem e a nossa semelhança, Deus criou. A expectativa de Deus é que eu e você sejamos como Deus. Sejamos no molde de Deus, no propósito de Deus. Obviamente, o pecado eliminou de nós essa oportunidade, distanciou de nós como seres humanos desse projeto de Deus, mas aleluia, porque Deus enviou Jesus Cristo para que nós consigamos estar de volta à sua presença e viver novamente esse molde que Deus tem para nós. E de novo, repetindo o que eu falei semana passada, nós somos imitadores de Deus e nós precisamos voltar como imitadores de Deus a esse molde, a ser do jeito que Deus preparou o homem para poder ser. O texto continua dizendo para a gente, domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra, sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Repara essa ideia que Deus coloca aqui, um domínio sobre peixes, sobre aves, sobre animais grandes, sobre animais pequenos. A realidade é que Deus deu um presente ao homem. Deus deu ao homem domínio. E esse presente de Deus de domínio sobre toda a ideia da criação, sobre todas as coisas que estão na terra, é a proposta de Deus para o ser humano. Domínio. O ser humano foi criado para ser dominador e não para ser dominado, mas obviamente nós somos dominados por diversas coisas. Nós somos dominados por diversas situações, não simplesmente essas coisas que acontecem no ambiente terreno, mas coisas que acontecem em diversos outros ambientes. E talvez a gente poderia imaginar, olhar, parar e pensar, mas o homem é simplesmente o homem do sexo masculino que Deus criou dessa forma, ou é a humanidade de um modo geral? E é claro, a resposta é a humanidade, porque o texto diz para a gente que Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, bem típico de literatura hebraica, numa repetição das palavras, e olha o que o texto diz, homem e mulher os criou. As versões mais tradicionais da Bíblia falam macho e fêmea os criou. Deus cria o ser humano, Deus cria homem e mulher na expectativa de que o ser humano domine sobre essas coisas que estão sobre a face da terra. Deus tem poder sobre todas as coisas e deu poder ao homem de domínio sobre todas as coisas que estão na face da terra. Homem e mulher herdaram de Deus, porque eles são feitos à semelhança, imagem e semelhança de Deus, herdaram de Deus o domínio sobre tudo na terra. Toda qualquer coisa que na terra. E é uma coisa que não é difícil da gente perceber, não é difícil da gente imaginar que nesse molde, nessa vida de Deus que molda o ser humano, Ele coloca esse molde, Deus como tendo domínio sobre todas as coisas, Ele abre para o homem, dá o presente para o homem de ter domínio sobre tudo que está sobre a terra. Tudo sobre a terra. O texto prossegue, Deus os abençoou e lhes disse, sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra. Deus poderia ter criado o homem da mesma forma como Ele criou outros seres celestes e em centenas de milhares de anjos Ele criou, mas o ser humano Ele cria um casal. E diz para eles, sejam férteis, multipliquem-se. A proposta de Deus é que o homem passe para frente aquilo que Deus mesmo deu para ele. Que o homem prepare para os seus descendentes aquilo que Ele mesmo deu para ele. Multipliquem-se, encham, subjuguem a terra. Em outras palavras, Deus diz, eu te dei domínio. Subjuguem a terra. Multiplique-se. A expectativa de Deus é que o homem passe para frente, a proposta dele de ter sido feita a imagem conforme
à semelhança do próprio Deus. Multipliquem-se, façam outros iguais a vocês. Façam outros iguais a vocês. A realidade é que Deus fala isso para o homem natural na sua criação, e Deus fala isso para você e para mim como seguidores de Jesus. Façam outros iguais a vocês, multipliquem-se, é aí que a gente se iguala, aí que a gente se compara com essa obra da criação de Deus, na vida que molda, e nós nos tornamos vida que molda, porque Deus tem a expectativa de que eu e você façamos outros iguais a nós. É para isso que Deus nos deu capacitações, falamos isso semana passada, capacitações, projetos, propósitos, para que nós consigamos fazer outras pessoas iguais a nós, seguidores, imitadores de Deus. Imitadores de Deus. E o texto vem e repete a mesma coisa que já tinha dito para a gente antes. Ele fala outra vez: dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que se movem pela terra. Gênesis 1, 28. A mesma ideia, a mesma proposta: dominar sobre animais que estão no mar, sobre animais que estão no ar, sobre animais que estão na terra. De novo, a mesma ideia. Deus diz: dominem sobre essas coisas. Isso aqui é uma herança de Deus. Isso aqui é um presente, uma dádiva que Deus deu para todo e qualquer homem, independente se ele ou ela, como ser humano, é seguidor ou não de Jesus. O ser humano tem domínio sobre essas coisas, sobre esses outros seres que foram criados, sobre todas essas coisas, um presente, uma herança de Deus para a sua criação. Na realidade, se você parar e reparar, e fizer qualquer tipo de análise, você vai descobrir que as coisas físicas apresentam pouca resistência para o ser humano. Porque domínio é uma herança de Deus para a vida do ser humano. Independente se é seguidor ou não de Jesus, no molde que Deus criou o homem, Ele deu para o ser humano domínio por herança. Raramente alguém é apresentado com resistência a qualquer coisa da face da terra. O ser humano é capaz de criar coisas, de inventar coisas, de pegar tudo que tem aqui na face da terra e refazer, talvez como já diz a filosofia e pensamento antigo: na natureza não há nada que perde, não há nada que cria, tudo é transformado. O ser humano é capaz de pegar todas as coisas e transformar e fazer outras coisas, porque tem domínio por herança. Mas o grande problema do homem é emocional e espiritual. Porque domínio sobre o emocional e domínio sobre o espiritual, Deus não deu para o homem como herança, mas Deus deu para o homem como escolha. Eu e você podemos escolher como que nós vamos dominar, porque nós temos a presença de Deus em nós por escolha. Se eu decidir que eu quero Jesus na minha vida, que eu quero Deus na minha vida, se você decidiu que você quer Deus na sua vida, você tem por escolha, porque é um presente que Deus oferece, de novo, por graça, controle sobre o emocional, controle sobre o espiritual, porque isso aí é exatamente o que Deus tem de projeto para nós. Exatamente isso que Deus deu para nós, sobre as coisas físicas, sobre as coisas da terra. O ser humano recebeu por herança, mas sobre o emocional, sobre o espiritual. E o emocional fala dos nossos relacionamentos, o emocional fala da vida que nós levamos como casais, da vida que nós levamos como amigos, da vida que nós levamos como pais ou como filhos. Tudo tem a ver com a nossa emoção, e são as coisas que prejudicam ou facilitam a vida do ser humano. E o ser humano vive bem construído ou totalmente destruído, dependendo de como é que estão os relacionamentos e as coisas que eles têm, emocional. E o espiritual, o homem longe de Deus, o homem distante de Deus, é incapaz de viver uma vida de felicidade, porque a vida de felicidade está na presença do Espírito Santo de Deus em alguém. É espiritual, mas isso aqui não é uma herança que o ser humano tem, é uma escolha que ele pode fazer por graça de Deus. Ele ganha, Deus dá para ele por graça, porque Deus é um Deus presenteador. Aí é interessante para a gente, porque
a gente olha a palavra de Deus e com as diversas coisas que a palavra de Deus tem, o apóstolo Paulo conta algumas histórias para a gente. Aliás, ele faz uma dessas quando ele escreve aos Coríntios, 1 Coríntios capítulo 2, Paulo faz uma paráfrase do profeta Isaías, do texto que a gente até mencionou. Quem conhece a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Ninguém, é uma pergunta retórica. Ninguém conhece a mente do Senhor, ninguém é capaz de instruir o Senhor, porque o Senhor é um Deus Todo-Poderoso, Ele sabe todas as coisas, Ele conhece todas as coisas, Ele tem domínio sobre todas as coisas, e deu para o homem, por herança, domínio sobre as coisas da terra, mas nós nos tornamos herdeiros de Deus, em domínio sobre o nosso emocional e sobre o espiritual, por causa da presença do Espírito Santo de Deus em nós. Por causa de uma escolha que eu e você podemos fazer de nos tornarmos o molde de Deus em outras áreas. E esse texto é interessante e é bonito porque ele complementa, dizendo, nós, porém, temos a mente de Cristo. E quando Paulo diz nós, ele está dizendo de nós que somos seguidores de Jesus, de nós que fomos transformados por Jesus, de nós que fomos feitos novas criaturas em Cristo, que as coisas velhas passaram e tudo se tornou novo. Ele diz nós, é desse nós que ele está dizendo. Temos a mente de Cristo. E ter a mente de Cristo significa não andar mais nos moldes deste mundo. Ter a mente de Cristo significa estar além dos padrões deste mundo. Ter a mente de Cristo significa deixar que a nossa mente seja transformada pelo molde que só o Espírito Santo de Deus tem para nós. Ter a mente de Cristo significa ter as nossas mentes evoluídas para aquilo que Deus tem desenhado para nós. E a realidade é que quem não está em Cristo, que continua sendo uma velha criatura, que foi distanciada de Deus por causa do pecado, continua vivendo e experimentando os seus problemas emocionais e os seus problemas espirituais. Talvez você seja uma pessoa que está experimentando problemas emocionais e problemas espirituais. Eu digo para você, você precisa ter a mente de Cristo. Você precisa deixar a sua mente ser moldada, ser transformada pela mente de Cristo. Deus é essa vida que molda. Deus é essa vida para vidas e não uma vida para derrota, e Ele quer que o seu molde seja a imagem e semelhança dEle. Dificuldades emocionais e espirituais são consequências do distanciamento que o homem teve de Deus. As dificuldades que eu e você experimentamos no nosso emocional, ou talvez até no nosso relacionamento espiritual, tem tudo a ver com o pecado que separou e separa o homem de Deus. Coisa boa também para nós, coisa interessante também para nós, para você e para mim, é que o molde de Deus, ele vai além do físico, ele vai além do que é material. O molde de Deus não fica simplesmente em dominar sobre peixes, sobre aves, sobre animais grandes e pequenos. O molde de Deus vai além. O molde de Deus vai além do palpável. O molde de Deus vai além do que aquilo que você pode encostar a mão, do que as coisas que você pode, de fato, sentir, perceber. O molde de Deus vai ao ponto de você conseguir ter domínio sobre as coisas do ambiente espiritual, não por causa de você, mas por causa da força de Deus, não por causa de você, mas por causa da presença do Espírito de Deus em você, incluindo o seu emocional, incluindo os seus relacionamentos. Todas essas coisas, Deus tem um molde, Ele tem domínio sobre todas essas coisas, e quer que eu e você também tenhamos, que nós sejamos exatamente isso aqui, uma vida que molda, e experimenta de Deus a vida que molda, e nós somos imitadores de Deus, nós somos feitos à imagem, semelhança de Deus, e nós, eu e você, precisamos passar isso para frente, ser férteis e multiplicar, talvez exatamente como Deus fala com o ser humano e diz como projeto para o ser humano de ser fértil e multiplicar, é o que eu e você precisamos fazer nessa terra, porque nós temos, eu e você, a responsabilidade de passar para frente essas mesmas coisas que têm condição de transformar a vida do ser humano. Quem está em Cristo tem esse domínio. Quem está em Cristo
é uma nova criatura e agora é tudo novo. Você é nova criatura e você é uma nova criatura com mente de Cristo. Só há uma forma de conseguir essa mente de Cristo, é se tornando uma nova criatura. Só há uma forma de ter domínio sobre o emocional, só há uma forma de ter domínio sobre o espiritual, é sendo uma nova criatura, tendo a mente de Cristo. E Deus nos dá isso como projeto, Deus nos dá isso como propósito, Deus nos dá isso como um caminho a seguir, porque Deus, Ele deu para você e para mim, Ele te deu o poder e selou a sua vida com o Espírito Santo, que é quem nos dá capacitação para ser essa vida nos moldes de Deus. Para viver essa vida, experimentar essa vida nos moldes de Deus, ir além de onde nós conseguimos ir, simplesmente com a nossa força do ambiente natural. O Espírito Santo de Deus é que nos capacita para sermos nós mesmos vida que molda outras vidas. Não a nossa forma de ver a vida, não a nossa forma de gostar das coisas, não a nossa visão de como o mundo deve ser, mas a visão de como o mundo precisa ser, de forma tal que exalte, glorifique, honre e bendiga o nome do nosso Deus. Isso é projeto, é proposta de Deus. O Espírito Santo de Deus é que nos dá testemunha para que a gente possa conseguir ir além e fazer muito mais, e nós sermos, como imitadores de Deus, também vidas que moldam. O Senhor Jesus fala com os seus discípulos, dos últimos momentos deles, vendo Jesus de forma física, e o livro dos Atos dos Apóstolos conta essa história para a gente. Jesus fala com eles: vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e vocês serão minhas testemunhas. Isso aqui é importante demais para nós, que a gente vai contar o que ele está dizendo para os discípulos e diz para você e para mim. Nós vamos contar o que Jesus é capaz de fazer, o que ele fez na minha vida, o que ele faz na sua vida. Nós vamos contar essas coisas. Vocês serão minhas testemunhas, vocês farão aquilo que só alguém que tem Jesus é capaz de fazer, que conte não só onde você está, não só no lugar onde você começa, mas ele fala até os confins da terra. Até os confins da terra. Deus dá poder, Jesus dá poder, o Espírito Santo vem, sela, o Espírito Santo vem, capacita, o Espírito Santo vem e nos faz parecidos com Deus, porque a presença do Espírito Santo de Deus na sua vida te faz mais parecido, a presença do Espírito Santo de Deus na sua vida te faz mais parecida, a presença do Espírito Santo te faz mais próximo de Deus, porque é Deus. O Espírito Santo é Deus dentro de você. É essa aqui, de ser testemunhas até o confim da terra. Essa é a ideia de ser vidas para vidas. Essa é a ideia de você ser uma vida que leva a condição de outras vidas viverem melhor, é de ser vida para vida, é testemunhar, é contar a respeito de Jesus. Você vai acabar de assistir esse vídeo, você vai pegar a sua segunda-feira, você vai pegar o seu dia da semana, e você precisa lembrar, eu preciso lembrar que nós somos vida para vidas, que nós somos criados no molde de Deus, para sermos também uma vida que molda outras vidas, e você precisa fazer isso. Isso aqui, de ser testemunha, não só no lugar onde você está, mas até os confins da terra, é praticamente, isso é uma repetição de Deus, quando Deus disse para o ser humano, Deus abençoou, e lhes disse: sejam férteis, multipliquem-se, encham e subjuguem a terra. Essa é uma palavra hoje evangelística para você e para mim, que somos seguidores de Jesus. Nós precisamos levar essa palavra que transforma o mundo, ser férteis, multiplicar e fazer outras pessoas com a mesma mente, que é a mente de Cristo, levar essa palavra que é capaz de transformar vidas. E você precisa fazer isso, porque foi para isso que você foi criado. O projeto de Deus é que você seja nos moldes de Deus. Como imitador de Deus, você precisa ser uma vida para vidas. Como imitador de Deus, você precisa ser também uma vida que molda. Uma vida que molda. Foi por isso que Jesus veio aqui. Foi por isso que Jesus caminhou nessa terra. Foi por isso que Jesus veio aqui neste lugar e pisou aqui como ser humano,
para nos moldar e nos dar um exemplo de como que nós podemos moldar outras vidas. E o que Ele faz não é algo fácil. O que Ele faz não é algo simples. E da mesma forma como para Jesus, para nós também, exige uma boa dose de altruísmo. Esquecer de nós mesmos e pensar naquelas pessoas que precisam da presença de Deus nas suas vidas. Para que eu e você consigamos ser vida que molda, a gente precisa de ser um pouco mais altruísta. Para a gente poder ser pessoas que vão moldar e tirar outros que estão vivendo ainda, mergulhados numa água, se afogando, para poder resgatá-los, restaurá-los e levá-los para um lugar seguro, nós vamos precisar de uma boa dosagem de altruísmo. Na realidade, eu disse agora há pouco que Deus deixa claro o propósito da vida humana, e o propósito da vida humana é ser igual a Deus. É ser uma vida para vidas e ser também uma vida que molda. Deus te abençoe e te permita ser nessa semana, que te permita ser em todos os dias que Ele mesmo te der o fôlego de vida, que te permita ser uma vida para vidas, uma vida que não vive para você mesmo, mas uma vida que vive para fazer com que outras pessoas descubram que a verdadeira alegria, a felicidade só existe em ter a mente que é acima de todas as mentes, é inteiramente que é a mente de Cristo. Semana que vem, a gente vai para a nossa terceira parte, terceira rodada, e eu te espero aqui, se Deus permitir, nós teremos um tempo maravilhoso para descobrir um pouco mais a respeito também da vida que encoraja. Deus te abençoe.